Boa noite, amada igreja. Tá fraco, né? Eu sei que nós somos poucos hoje, mas dá pra gente fazer um pouquinho mais forte aí esse boa noite. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Estamos no caminho, né? Como é bom nós estarmos na casa do Senhor, engrandecendo e buscando o seu santo nome, né? Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é um prazer estar aqui à frente, né? Eu estava no período que era para ele ter me entregue, era 8h45, que era rapidinho e tal, e já acabava, né? Que eu estou um pouco nervoso, né? Mas que Deus ele possa estar tocando os nossos corações, trabalhando na nossa vida e que nós possamos estar de mente aberta a receber a palavra do Senhor. Amém? Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Jeremias capítulo 18, versículo 1 a 6. Jeremias capítulo 18, versículo 1 a 6. Amém? Um pouquinho fraco, esperar um pouquinho. Hoje nós temos alguns irmãos que estão em Salinas, outros estão viajando, alguns não puderam vir, alguns não sim, estou brincando. Mas Jeremias capítulo 18, versículo 1 a 6, a palavra do Senhor diz assim: palavra de Deus que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha palavra. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Cada vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos ler juntos esse final? Versículo 6, vamos lá? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor Deus, o que o Senhor tem nos mostrado aqui através desses versículos, e que nossa mente, nosso coração esteja aberto, Senhor Deus, a receber a tua mensagem. E usa-me, Senhor Deus, para passar, Senhor Deus, aquilo que tu queres às nossas vidas. É isso que eu te agradeço, te oro em nome de Jesus. Amém. Bem, minha pergunta. Primeira pergunta, né? Eu gosto sempre de começar minhas mensagens fazendo pergunta e tal. Tá certo que eu não prego sempre, mas eu sempre gosto de fazer uma indagação. Quem aqui já teve a oportunidade de ver um oleiro fazendo um vaso? Levanta a mão, quero ver. 1, 2, 3, 4. Tá. Sim. Nunca viu? Nunca percebeu? Nunca viu? Eu fui criada no meio do barro, então. Quem aqui é oleiro? O irmão acabou de se mostrar aqui como um talento do oleiro, né? Então, irmão, domingo que vem quero um vaso novo aqui, beleza? Na igreja. Bem, então, minha pergunta primeiro, óbvio: quem aqui teve essa oportunidade de ver essa produção, né, de vasos de barro? Você conhece todos os processos da etapa que o barro tem que passar para que ele chegue até o vaso? Ninguém conhece aqui? Bel conhece, né? Para si, criou, fundou lá o Paráculo 2, né? Bem, para a criação do vaso, obviamente, a gente tem sempre um processo, né, que precisa o barro, ele precisa estar passando também, chegar até a mão do oleiro, depois tem a produção, e enfim, esses processos nós precisamos compreender e vamos compreender nessa noite, né? Não, eu não estou aqui para dar uma aula de mentoria de como fazer vasos, até porque eu não sei fazer isso,
Mas eu estou aqui para que a gente possa estar entendendo um pouquinho como esses processos se aplicam à vida cristã, como esses processos se aplicam à vida de um novo convertido e também à vida daqueles que já estão na igreja há bastante tempo. Sabe, todo conhecimento do oleiro ele precisa usar as suas mãos de maneira firme, de maneira forte. E ele precisa também ter a delicadeza para que aquele vaso ele possa estar se formando nas suas mãos. Então é sempre um trabalho bem delicado, bem de segurança, de firmeza, para que ele possa estar moldando de acordo com aquilo que está vindo na sua mente. Bem, a questão que foi perguntada aqui é bem interessante para que a gente possa estar analisando o início dessa mensagem. A mensagem hoje, ela fala justamente sobre o barro, o oleiro e o vaso. O barro, o oleiro e o vaso. Então, nós precisamos entender quais são esses processos, o barro, o oleiro, o vaso, quem é o barro, quem é o oleiro, quem se torna o vaso, como se torna, como se chega até o vaso. E eu quero te convidar nessa noite para se colocar no lugar do barro, que você, nessa noite, tudo que a gente falar sobre barro, que você entenda e compreenda, eu hoje sou barro para ser moldado, para chegar até um vaso. Nessa noite, então, irmãos, eu chamo vocês a entenderem como nós, nas mãos do Senhor, podemos ser moldados a cada instante, a cada dia, na jornada e na caminhada cristã. Detalhe, essa mensagem não é simplesmente para a vida inteira cristã, também, mas também para cada momento que a gente passa em nossa vida, e você vai perceber no decorrer da mensagem. Por isso, que tipo de vaso nós temos sido e temos deixado ser transformado na mão de Deus? Que tipo de vaso nós temos deixado Deus fazer de nós? Será que nós temos sido vasos de honra, vasos de desonra? Será que a cada momento nós precisamos ser desmontados para que sejamos montados de novo? Existe até uma música, eu quero ser esse meu amado, Então, como um vaso na mão do oleiro. Então, como um vaso na mão do oleiro, eu te convido a pensar em 3 pontinhos aqui, na verdade, 3 características que a gente pode encontrar aqui nesse texto de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 a 6. Primeiro ponto, eis que como o barro na mão do oleiro. Eis que como o barro na mão do oleiro. Eis que igual o barro na mão do oleiro. Esse é o primeiro ponto. Ele está lá em Jeremias 18, 6. Eis que como o barro na mão do oleiro. E aí eu te chamo a pensar nessas perguntas que eu fiz no início. Você conhece todo o processo da formação do barro? Da formação do vaso? De como é feito? De como nós, nas mãos do Senhor, podemos ser moldados a ser cristãos melhores, cristãos capacitados na obra e na palavra do Senhor, cristãos que precisam buscar constantemente a palavra de Deus. Quantas vezes nós, como barro, estamos cheios de imperfeições, cheios de raízes, cheios de coisas que precisam ser tiradas de nós. E esse sim é um dos processos que nós podemos identificar dentro do processo de formação do vaso. E eu te convido aqui a entender um dos processos. O primeiro processo é a extração do barro. Você sabia que existem mais de 200 tipos de barro? Não é teoria, mas não sabia disso. Eu acho isso bonito, Eu já te demiti, irmão, não quero mais um vaso para o ano que vem. Barro é barro, Então, enfim, você sabia, às vezes a gente pensa isso. Eu pensava isso, sinceramente, antes de fazer esse estudo aqui. Sim, estudo, irmãos, mensagem, como a Gabriela falou uma vez, pastor, Então, existem mais de 200 tipos de barro. Mas tu sabias que desses 200 tipos, apenas 8 são utilizados para fazer o vaso? Apenas 8 são utilizados para fazer o vaso. Então aqui a gente começa um processo de extração, ou seja, um processo de escolha. O processo de sermos escolhidos por Deus para sermos moldados. Hudson, tu está pregando aqui a predestinação. Não estou pregando, até porque não tenho forças para isso daí, e eu acredito que Deus ele chamou todos nós. Mas eu estou aqui para dizer que você sim é um escolhido de Deus.
é um barro escolhido de Deus para ser moldado. Você é alguém que foi chamado por Deus. A própria palavra do Senhor diz isso. Vejam só, Efésios 1:11. Vamos abrir nossas Bíblias? Efésios capítulo 1, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus, Ele te chamou para que você possa estar fazendo a vontade dEle. Deus, Ele te escolheu para que você possa ser moldado à perfeição dEle. Deus, Ele te escolheu a ser moldado de acordo com as características e vontade dEle. Vejam só também lá em Colossenses 3:12. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Colossenses 3:12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Lá em 1 Pedro também, 1 Pedro 2:9, esse daqui é um versículo bem conhecido, mas eu também convido-os a abrir as suas Bíblias lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguém aqui então tem dúvida de que Deus nos escolheu para sermos moldados por Ele? Deus, Ele te chamou para ser esse barro, Ele te escolheu, Ele te extraiu lá do mundo. Ele tocou no seu coração para que você saísse do lamaçal do pecado. E nesse momento você foi chamado para que você pudesse estar aqui, nessa igreja, ou em qualquer igreja que você esteja, para que você seja moldado por Ele, de acordo com a vontade, com os seus preceitos, com a sua virtude, e com todas as características que Deus tem a dar a cada um de nós. Então, como vaso na mão do oleiro, como barro na mão do oleiro, Ele quer te moldar. Por isso, irmão, você é o barro escolhido por Deus. Vira aí para o seu irmão e diz: você é um barro excelente. Não é, irmão, desculpa, a gente errou aqui, porque a gente está na perfeição. Então vira aí para o seu irmão e diz aí: você é um barro escolhido por Deus. Tão fraco vocês hoje, né? Estou na corda, irmão, me fala. Está acontecendo alguma coisa? Bem, então o primeiro ponto é esse ponto da extração. Deus, ele chama você a vir até Ele, a ser moldado por Ele. Não é para tanto que a gente acabou de falar que existem quantos tipos de barro? 200. Mas quantos são utilizados? O que isso lembra para vocês na Bíblia? Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Não estou dizendo que os outros que não são chamados não estão aqui na igreja, ou então até gente que esteja na igreja, não são pessoas que possam se tornar barros escolhidos por Deus. São sim pessoas que podem sim se tornarem pessoas escolhidas e moldadas pelo Senhor. Só que quando a gente fala sobre nós, barro diante de Deus, nós também precisamos querer ser moldados por Deus. Porque não adianta. Às vezes a gente pensa que tudo é o oleiro que tem que fazer. Não, irmãos. Quando a gente trata da vida cristã, nós precisamos permitir com que Deus ele mude a nossa vida. Nós precisamos permitir com que Deus ele molde a nossa vida. Porque quando não fazemos isso, nós impedimos que a bênção e a graça e o poder de Deus ele seja modificador em nosso coração. Então, o primeiro ponto, a extração, o barro escolhido. Segundo ponto, a peneira do barro.
Quando o barro ele é retirado lá da terra, Deus, ou o oleiro no caso, ele vai peneirar esse barro. Ele vai tirar então do meio desse barro todas as pedras, a bagunça que tem no barro, toda a raiz, todas as coisas que vão deixar imperfeito. Até porque, se o oleiro tentar fazer com o barro cru, extraído da terra, o vaso ele não vai se formar, ele vai quebrar, ele vai rachar. Ele não vai ter força para ficar firme como deve ser feito. Então, acontece aqui a peneira do barro. Deus, então, meu irmão, Ele está peneirando a vida de cada um de nós. Quando Deus Ele te chama, quando Deus Ele nos escolhe, quando Deus Ele nos capacita, quando Deus Ele nos traz até aqui, quando Deus Ele te chama para fazer a sua obra, Deus Ele vai retirar de você todas as coisas que vão impedir com que a obra possa acontecer. Todas as coisas imperfeitas, naquele momento que vai ser a extração do pecado, naquele momento que vai extrair o orgulho, naquele momento que vai extrair a raiva, o ódio, todas as coisas que estão impregnadas em nosso coração e que através de simplesmente olhar nós não conseguimos retirar. Mas quando a peneira vai começando a acontecer, quando Deus Ele começa a peneirar, é naquele momento que o pecado vai ficando na peneira, é naquele momento que o orgulho, que o rancor, que a raiva, que as coisas, que o adultério, que a idolatria, que as coisas vão ficando naquela peneira e você vai sendo aperfeiçoado dia após dia diante do Senhor. É naquele momento que o Senhor Ele vai começar a te trabalhar, a te moldar, a te usar. Então, esse processo, ele não é um processo tranquilo, ele é um processo doloroso. Ele não é um processo no qual nossa, está sendo retirado todo o pecado, tudo. Não, a carne ela vai querer lutar, ela vai querer fazer você sentir dor, fazer você sentir vontade e desejo de voltar a lamaçal do pecado, a voltar para o mundo, a voltar a fazer as coisas antigas. Mas quando nós passamos por esse processo, mesmo que com dor, no final nós somos deixados de maneira melhor diante do Senhor, para que possamos nos tornar um vaso perfeito diante de Deus. Lá em Romanos 8,13, convido a abrirem suas Bíblias, Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8,13. A palavra do Senhor diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhardes para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Quando Deus Ele então começa a peneirar a nossa vida, é porque Ele quer te tirar do caminho da morte, Ele quer te colocar no caminho da vida. E nós, como barro, como pessoa diante de Deus, como ser diante do Senhor, precisamos querer deixar com que Deus tire. Vai doer, mas nós precisamos deixar com que a dor comece a nos moldar e nos maturar, para que possamos chegar às mãos do oleiro de forma melhor, de forma perfeita, para que Ele te use onde você estiver. E sim, com essa dor a gente cresce. Com essa dor a gente cresce. Vamos pensar aqui um pouquinho sobre academia. Todo mundo que faz academia começa a sentir dor nos músculos. Por quê? Porque através dessa dor que o músculo vai se reformulando, né? Não sou professor de academia, mas isso daí eu acho que eu sei, né? Vai reformulando e aí ele vai pegando forma. Então é isso que tem que acontecer. Para nós pegarmos a forma do barro melhor, para sermos moldados diante de Deus, nós precisamos deixar com que Ele tire de nós todo o pecado. Não adianta, irmão, a gente estar aqui na igreja e falar: eu louvo ao Senhor, eu engrandeço ao Senhor, com nossas mãos levantadas ao céu. Eu estou aqui cantando e tal, mas quando eu saio da igreja eu me torno a pior pessoa do mundo, eu começo a fazer tudo o que eu fazia antes de entrar na igreja, eu me torno aquela pessoa que não agrada o coração de Deus. Eu costumo dizer, né, geralmente, quando eu estou falando com algumas pessoas, eu falo assim mesmo: que você possa ser a luz de Cristo onde estiver, né? Por quê? Porque a luz de Cristo é perfeita. E aí eu fico pensando, não, quando a gente pensa assim, eu preciso ser a luz de Cristo, eu não posso deixar também
o pecado me fazer deixar de ser a luz de Cristo. E aí eu costumo falar isso, que a gente possa ser a luz de Cristo onde estiver para nós iluminarmos. Então, irmãos, nós precisamos deixar com que Deus ele faça esse processo de peneiração em nossa vida, né? Ele precisa peneirar a nossa vida. Convido os irmãos a abrirem também lá em Colossenses 3:5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. E dessa vez, quem achar, pode ler. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Fazei, pois, morrer as vossas paixões terrenas. Deus ele não colocaria isso aqui na Bíblia se Ele não quisesse que nós não buscássemos essa perfeição diante dEle. Ah, Hudson, mas todo mundo diz que aqui na Terra nós não seremos perfeitos. Não vamos ser. Mas a gente pode buscar essa perfeição. Para que no céu a gente possa ser um corpo perfeito, um vaso perfeito diante do Senhor. O terceiro processo que eu chamo a gente já está refletindo é o amassador do barro. É quando o barro começa a ser amassado. Ele precisa ser molhado para que isso aconteça. Então, quando o barro está molhado, ele começa a ser amassado, umedecido, e através desse processo, eles estão deixando de ser torrões secos para se tornarem maleáveis na mão do oleiro. Então, nesse processo, o barro é tirado todo tipo também de impureza que existe e que fica, porque às vezes só na peneiração não é retirado tudo, mas no processo de amassar é retirado. E assim, se coloca no lugar desse barro. Ah, pensou? Tu está sendo todo amassado e tal. E aí, esse processo é gostoso? Depende, mas como amassar ali na costa é bacana, né? Mas quando a gente está sendo amassado, a gente sente dor também. Sabe, nós, diante de Deus, quando nós não estamos com Cristo, nossa vida é seca, nossa vida não tem umidade nenhuma. Nós estamos vivenciando o pecado, nós estamos vivenciando coisas lá de fora, nós estamos vivenciando os prazeres carnais. Mas quando Jesus morreu na cruz e derramou o sangue dele, ele derramou esse sangue para umedecer a sua vida e te limpar de todo o pecado. Quando Jesus morreu na cruz, ele te tornou naquele momento maleável a poder aceitar a Cristo, a se arrepender e a dizer: eu reconheço que eu sou pecador diante de ti. Eu deixo com que o Senhor possa lavar a minha vida e me tornar alvo mais que a neve, me tornar diferente do carmesim, me tornar uma pessoa que eu não podia ser se eu permanecesse lá fora. Lá em 1 João 9, e todos aqui, a maioria aqui deve conhecer, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando Deus morreu na cruz, quando Jesus morreu na cruz por você, por mim, Jesus, Ele derramou seu sangue para te transformar. E não, irmãos, não pensem assim: porque Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados, que Ele perdoou meus pecados de ontem, de hoje, de amanhã, então eu não preciso mais pedir perdão da feita que eu me arrependi a primeira vez. Não, todos os dias nós precisamos reconhecer o nosso erro, todos os dias nós precisamos reconhecer as nossas falhas, todos os dias nós precisamos reconhecer aquilo que nós somos perante Deus e reconhecer que somos pecadores e pedir a Deus perdão pelos nossos pecados e iniquidades. Afinal de contas, todos os dias nós pecamos, seja por mente, seja por atitude, seja por palavra. Lá em Atos 3,19, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Sim, irmãos, hoje é Bíblia, né? Atos 3:19. A
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Em Romanos 3, 23 e 24, diz que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas Deus nos trouxe novamente. Deus nos trouxe ao seu caminho. Então, irmãos, nessa noite, que possamos permitir com que, mesmo na dor, mesmo na aflição, Cristo ele possa amassar a nossa vida para a gente se tornar maleável, para sermos usados na sua obra, sermos usados na sua mensagem, na propagação do Evangelho. A quarta etapa aqui, do barro ainda, assim como o barro na mão do oleiro, é um longo período de curtição. E esse período de curtição é quando o barro ele fica um período de repouso, aonde vai sendo retirado, se eu não me engano, também é pisado, né? Com os pés, né? Enfim, pisado. E o barro ele é coberto por uma lona preta, tá? Nesse período será extraído todo o oxigênio, toda a bolha de ar que possa fazer uma resistência a ser moldado, para que ele não possa trincar. O barro fica lá por um tempo, até chegar o dia da moldagem. Nesse período, o barro ele precisa ficar assim para que ele crie liga, né? Para que ele não fique muito fraco na hora de ser moldado. Só que aqui exige tempo. O tempo, né? O tempo. Quantas vezes a gente reclama com Deus porque está demorando a acontecer, né? Quantas vezes a gente reclama com Deus porque, e como eu disse para os irmãos, não é uma mensagem apenas para a vida cristã, mas por momentos que a gente passa na nossa vida. Porque são momentos que a gente passa na nossa vida que Deus está te cobrindo com a sua asa poderosa, deixando sair todas as bolhas que o mundo ainda deixou, para que Ele possa te dar o oxigênio da graça de Deus, o Santo Espírito do Senhor, e assim a gente possa ter o melhor de Deus. E não, aqui eu não estou também falando sobre prosperidade, eu estou falando sobre as maravilhas que o Senhor pode nos dar, porque nós simplesmente servimos a Ele. Essa prosperidade que a gente precisa entender não é prosperidade financeira. Sim, Deus ele pode fazer isso, mas a prosperidade que eu falo é a prosperidade de bênçãos e maravilhas que o Senhor derrama sobre nós internamente na nossa vida espiritual, no nosso crescimento, na nossa caminhada cristã. Quantas vezes a gente não pensa, porque eu preciso disso aqui, mas Deus ele não está querendo fazer para mim, porque eu estou vendo acontecer com todo mundo, eu estou vendo acontecer com a irmã Semi, estou vendo acontecer com o irmão Felipe, estou vendo acontecer com a irmã Isabel, mas não acontece comigo. É porque ainda não é o tempo, é porque não está na hora, talvez não seja nem aquilo que Deus queira para você. Esse momento também é para que você possa se voltar ao Senhor, é para que nós possamos nos voltar a Deus e começar a buscar ao Senhor de todo o coração, porque chegou a hora de nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, e Ele já avisa e Ele já fala sobre isso. É o momento em que quebra a roda do carro e eu não sei o que eu vou fazer. E está acontecendo tanta coisa esse dia, eu só faço sentar lá no carro. E eu falo, Deus, o que tu queres falar comigo? E Deus não te responde. Mas você tem simplesmente que confiar que o tempo certo do Senhor vai chegar e que tudo que acontece com o cristão é para o bem dele. É quando chega o momento do nascimento, né? A gente não saber o que vai acontecer, está demorando no hospital, não vai chegar, mas Deus ele fala assim, não, porque não é aqui, vai para lá. E o tempo de Deus chegou, e a Ilane está aqui com a gente hoje. É quando está acontecendo, a gente não compreende, a gente não entende porque demora, mas Deus, Ele sabe o dia de amanhã, Ele sabe de todas as coisas, e todas as coisas que acontecem
acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão, se hoje Deus ele te botou na condição lá, te cobriu com as asas dele, e parece que não está acontecendo nada, porque você quer aquilo, pode ser porque Deus não quer aquilo, mas Ele quer algo melhor para você. Pode ser por causa disso. E aí a gente chega também em outro exemplo, né? Porque minha filha não consegue andar. Mas hoje a gente tem a graça do Senhor de ver a Laurinha podendo dar uns passos. E chegou o tempo, e demorou um pouco, mas chegou. E olha a alegria dos pais, sabe? E a alegria é nossa também, né? Porque é muito lindo ver ela dando espaço, gente, vocês não estão entendendo, sabe? E aí, a gente chega aqui no segundo ponto, porque eu falei primeiro de quê? Do barro, né? Vira aí pro seu irmão de novo e fala: você é um barro escolhido por Deus. Vocês estão meio bem, irmão, amém, amém. Você é um barro escolhido por Deus, muito obrigado, né? É porque eu não vou falar a palavra que vem na minha cabeça que usam lá no Maranhão. Enfim. Segundo ponto. Tem um oleiro aqui. O oleiro fez bastante coisa, né? Já. Mas existe uma coisa crucial que o oleiro vai fazer agora, né? Assim sois vós na minha mão, a mão do oleiro. É naquele momento que vai começar a moldagem do barro. E aqui a gente vê a quinta etapa. É quando o oleiro ele coloca sobre a roda, vai amassando de dentro para fora, num movimento circular e dando forma. Em um curto espaço de tempo, nas mãos do oleiro, ele recebe a forma de um vaso, conforme a vontade do oleiro. Depois, na sexta etapa, o vaso ele fica pronto, e aí o oleiro coloca uma espécie de cabide. E aí coloca ele na sombra e no vento, para que ele possa secar, né, na natureza e tudo mais, né? Não estou brincando mais, é só para dizer aqui, beleza? E aí, irmãos, olha essa etapa. Tudo já aconteceu. O barro já foi extraído, já foi retirado todas as imperfeições, já foi molhado, já foi amassado, já foi curtido, mas ali chega o tempo que Deus vai lá, que o oleiro vai lá, pega o barro e agora vai começar todo o processo. E aí coloca na roda, começa a girar a roda e a moldar o barro numa forma linda e perfeita, de acordo com a vontade dele. E aqui chega o ponto crucial. Não é você que escolhe a velocidade, é Deus que escolhe a velocidade. Como assim, Hudson? Quando o oleiro está lá, que a roda está girando, ele escolhe a velocidade que está girando aquela roda. Às vezes rápido, às vezes devagar, às vezes, né, mediano. É ele que escolhe a velocidade. Não é o barco que vira assim, mano? Dá para devagar e estou ficando tonto aqui. Não é, sabe? Só que muitas vezes nós cristãos, né, chegamos assim, papai do céu. Sim, Deus. Pô, que isso? Né? Eu quero do meu jeito. O senhor está fazendo de outro aí? Está uma outra velocidade aí esse processo? Né? Está muito lento, está muito rápido. Né? Porque, paz, irmãos, às vezes a bênção do Senhor vem muito rápido na nossa vida e a gente mesmo assim reclama, porque veio rápido demais. Né? E quando vem lento, a gente reclama porque está demorando demais. Né? E aí, o oleiro ele vai, coloca aquela velocidade e vai colocando e moldando o barro para que ele seja feito como um vaso. Não é você, irmão. Não sou eu. Não é ninguém que escolhe essa velocidade. Não é ninguém que escolhe esse tempo. É Deus. É Deus que vai fazer isso. É Deus que vai fazer o processo ir acontecendo na sua vida. Nós precisamos, como barro, como pessoas, como cristãos, como servos, apenas acreditar que o Senhor está no comando de tudo. Que o Senhor está fazendo tudo. É que Ele está deixando a sua vida de uma maneira que Ele quer que fique. Se Ele então te chama para ser pastor, é porque Ele te chama e Ele vai te moldar para ser pastor.
Quando Ele te chama para ser músico, Ele te chama e vai te moldando para ser músico. Quantas vezes a gente chega aqui na frente porque eu quero cantar, né, lindamente bem, mas a gente não quer passar pelo processo da aprendizagem, a gente não quer passar pelo processo da educação. É quando Ele te chama para ser professor da EBD e a gente simplesmente não quer estudar a lição, mas Deus Ele quer que tenha esse processo na nossa vida para que a gente passe aquilo que é preciso para os nossos alunos. É quando Ele nos chama para sermos líderes de qualquer outra organização e Ele quer que aconteça o processo. Ele está te chamando para viver o processo. Quer ver uma coisa na vida pessoal? É quando a gente está passando por dificuldades financeiras, que a gente quer que venha logo, mas Ele quer que você viva o processo para você entender que dinheiro não é tudo, mas que Deus é acima de tudo. É quando você quer que viver um casamento feliz, mas você ainda é solteiro e você não sabe, experiência própria, e você não sabe quando vai acontecer, mas você tem que viver o processo para que você compreenda como é viver a vida com alguém. É quando você quer ter um neném, é que eu só olho para ele, isso, gente. Você quer ter um neném, e você não entende quando vai acontecer, mas Deus Ele quer que você viva o processo. E eu tenho certeza que hoje esse tempo foi melhor do que antes, né minha amiga? Porque se fosse antes, provavelmente fosse um pouco mais difícil. Mas hoje Deus está dando todo o apoio, todo o processo. Viver um processo, a gente precisa compreender o processo e a gente quer reclamar disso. Mas Deus está botando na velocidade dele. Está acontecendo na velocidade dele e vai ser moldado de acordo com a vontade dele, não é com a tua vontade, não é com a minha vontade. A palavra do Senhor lá em Provérbios, vamos abrir nossas Bíblias. Provérbios 16, 13. Provérbios 16, 13. Não sei se marquei errado, mas tudo bem. Os lábios dos justos são contendas do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Aqui ele está falando sobre ser justo diante do Senhor, estar de acordo com a vontade e os preceitos de Deus e não com o meu. Lá em Isaías 46, 9 e 10, eu os convido a abrirem suas Bíblias. Isaías 46, 9 e 10, fala assim: lembrai-vos das coisas passadas na antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anunciou o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Lá em Romanos 8, não desistam da Bíblia, pessoal. Lá em Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isaías 41, 13. Isaías 41, 13 diz assim: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. E para finalizar, Jeremias 29, 11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor Deus, Ele vai fazer a vontade dEle, porque Ele sabe o caminho que se deve seguir, Ele sabe o que deve ser feito, e nós precisamos permitir com que esse controle esteja na mão de Deus, esse controle esteja na mão do Senhor,
e assim possamos viver aquilo que ele fala bem aqui em Jeremias 29:11. Eu é que sei os que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? E, para finalizar, o último processo, um processo belíssimo, o vaso. Como o vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Está lá em Jeremias 18:6. E nesse momento, Deus ele já moldou o vaso, o oleiro já amassou, já fez todo o processo, só que agora chega o momento de endurecer esse vaso. É o momento de ir para a fornalha. E na fornalha, o vaso ele precisa passar 24 horas dentro desse forno, que é aquecido com uma temperatura acima do que é comum. E quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica belo e resistente. É nessa hora que ele é purificado de toda impureza interna, não aparente e do mau cheiro. Além disso, ele é transformado para ser sempre um vaso útil. Quem o fez entende de vasos e sabe quanto um vaso pode suportar o calor no forno sem brincar. E aí chega a etapa final. A etapa em que nós somos colocados na fornalha. Não é no fogo do inferno, é na fornalha. Né? Para que a gente possa ser endurecido. Lembra quando a gente falou lá no início que a gente passa por esses processos para que a gente tenha maturidade, maturação cristã? É aí que vai finalizar todo o processo. E não, eu não digo apenas quando a gente estiver nos céus, mas eu digo em cada vivência que a gente passa, cada detalhe que a gente vai passando, cada situação na vida que a gente vai passando, nós vamos nos tornando vasos nas mãos do oleiro, vasos que sejam úteis. Vocês sabiam que existem 2 tipos de odres? O odre de pano, que é feito de couro, na verdade, couro de bicho, e o odre de barro. Lá na palavra do Senhor fala que não podemos colocar vinho novo em odre velho. Por quê? Porque ele vai se partir. Precisa-se tirar o odre velho e colocar vinho novo em odre novo. É assim que nós somos. Nós precisamos todos os dias entender que em cada processo da nossa vida haverá uma moldagem, haverá uma maturação. E lá no fim, a gente vai ter a oportunidade de vivenciar o melhor com Cristo, porque a gente foi fiel até a morte. O que a palavra diz? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Lá em 2 Timóteo 20, lá em 2 Timóteo 2:20, 2 Timóteo 20 não existe. 2 Timóteo 2:20 diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Como assim, cara? Eu sou um vaso para a desonra. Às vezes a gente é usado para ser de desonra. Sabia que tem possibilidade do vaso ele precisar ser desmanchado para que ele seja feito novamente, e não o vaso depois do forno, mas quando ele está sendo moldado? Vocês viram lá em Jeremias o que disse? Que ele estava observando o oleiro e ele viu que o vaso se desfez. E sim, existe a possibilidade da gente se estragar nas mãos do oleiro, mas isso não significa que é o fim, porque ele dá a chance de nós recomeçarmos. Ele dá a chance de nos moldar novamente. Mas para isso acontecer e a gente vivenciar todos os processos, a gente precisa reconhecer aonde a gente errou, para que a gente possa se arrepender daquele erro e não cair novamente na falha, e sermos desmanchados novamente para sermos moldados outra vez. A gente precisa sempre reconhecer as nossas falhas, para que no final Deus ele nos coloque como um vaso de honra. Quando nós sairmos da fornalha, e é quente, irmãos, é difícil, demora às vezes, é um processo doloroso, como a gente falou, mas a gente precisa vivenciar esses processos, para que a gente chegue no fim, no final,
com Cristo e no final tendo a perfeição do Senhor, as características de Deus. Assim como diz em Apocalipse em várias partes. Quer ver? Apocalipse 2:7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Em Apocalipse 2, versículo 8, quer dizer 17, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebeu. Apocalipse 2:26-29 diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá em Apocalipse 3:5-6, diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Apocalipse 3:12-13 diz: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Pai, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá em Apocalipse 3:21-22 diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meu irmão, ser fiel, permaneça firme, esteja firme, mesmo que o processo esteja doloroso, esteja firme, mesmo que as ondas estejam revoltas, esteja firme, mesmo que esteja doendo. E dói, mas se mantenha firme, porque a palavra do Senhor é bem clara: ao vencedor dar-lhe-ei, ao vencedor chamarei, ao vencedor vestirei, ao vencedor sentar-se-á comigo no meu trono. Então, meu irmão, que nessa noite possamos refletir que nós sim somos barro que precisa ser moldado, precisa ser extraído, precisa ser pisado, precisa ser amassado, precisa ser curtido pelo oleiro, para assim o oleiro poder fazer de nós vasos de barro, e no fim nós estarmos com o Pai como vasos na sua santa e amorosa perfeição de um Deus que nós podemos servir todos os dias. Amém.